Eu sou o Davila e você está no meu canal e eu vou ensinar você a surfar uma tendência. Agora vamos para o conteúdo. Antes de ir para o conteúdo, eu quero pedir você para fazer o seguinte. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like. Isso é uma forma de você ajudar esse canal. Você está patrocinando ele. O seu like, o seu comentário, se inscrever e ativar o sininho para você receber notificações de quando eu postar mais vídeos. Agora vamos pelo dia 9 de agosto, que a gente vai passar por 9, 10, 11, 12, 13, até chegar no dia de hoje. E no dia de hoje está acontecendo algo muito importante. Lá no final, você vai ver que top que é e a oportunidade que você perdeu hoje porque você ainda não tinha assistido esse vídeo. A partir do momento que você assistir esse vídeo, você vai entender de forma simples e muito prática como você pegar esses movimentos. Hoje foi incrível. Então vamos para o assunto, porque não vamos começar lá do dia de hoje. Vamos começar daqui até chegar o dia de hoje, porque quando chegar lá você vai ver que top e o que você perdeu hoje. Vamos para o conteúdo. Eu estou aqui no gráfico Renko, no mini índice. Por que essa regra de coloração? Essa regra de coloração é a High-Low. Eu acho que é assim que fala. É 17 períodos, certo? Simples. Por que essa regra de coloração? Porque o iniciante ele tem uma certa dificuldade, uma grande dificuldade na verdade, né? Então essa regra de coloração é justamente para ajudar você a identificar os pontos de entrada e os pontos de saída. Agora vamos a uma média móvel de 30 período, T3 Tilson, é fechamento, beleza? É padrão já essa, ok. Agora vamos a outra média móvel Tilson, 13 períodos, e você vai colocar aqui mínima, beleza? E a outra você vai colocar a mesma coisa, Tilson, 13 períodos, e vai colocar na máxima, certo? Não vou falar para você que é isso, que não é o objetivo do vídeo, vai ficar muito longo. Então vamos lá. Ele vai formar esse lindo segmento. Mas e aí, quando eu compro, quando eu vendo? Você vai comprar, olha só, mercado lateral você identifica fácil. Por quê? Porque a média de 30 com a média de 13, na mínima e na máxima, eles estão ficando tudo no mesmo lugar. Quando ele começa a fugir, ele rompe fundo, ele foge. É hora de vender? Não, não é hora de vender. Quando é hora de você fazer uma operação? Ele rompeu o fundo? Beleza, rompeu. Agora, se ele confirma e volta descendo, aí sim era um ponto de você comprar. Por quê? Porque as duas médias mínima e máxima de 13 períodos estava sim afastada um pouco da de 30 períodos. Aí sim era o momento de você vender, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Ela volta e, consequentemente, ela já está cruzando a de 30, certo? E também já está acima da de 13. De repente, ele está rompendo o primeiro topo. Ele já passou a primeira barreira, que a primeira barreira era isso aqui. Se fosse continuar descendo, o que ele ia fazer? Ele ia fazer isso aqui, certo? Então, a grande chance dele continuar subindo é justamente essa confirmação aqui, ó. Ele volta e continua subindo. Então, eu não preciso esperar romper isso aqui para eu comprar. Eu posso comprar nesse rompimento. Aqui embaixo, aqui em cima, mais certo ainda você pode comprar. E se eu comprar e ele voltar? Se você comprar e ele voltar, o mínimo que ele pode vir é até aqui. Aí, onde é o stop? O seu stop é aqui, 240 pontos, nessa entrada. Porque você tem que considerar esse pavio. Ele pode voltar até ali. Se você entrar no primeiro rompimento ali, no primeiro, logo após, seu stop é menor, certo? Se ele romper isso aqui, já foi estopado, e sim ele vai voltar a descer.
ele volta exatamente aqui, certo? Olha só, um pouquinho acima, e se você coloca o seu stop um pouquinho abaixo, e ele só fez uma confirmação, um pullback, e voltou a subir. Aí quando ele volta a subir, interessante, você fica na operação. Quando que você vai sair da operação? Você vai sair da operação quando esse retorno romper esse topo. Olha aqui. Se esse retorno aqui, se esse retorno romper esse topo aqui embaixo, certo? É o momento de você sair fora. Aqui embaixo, você pode deixar ele 50 pontos abaixo desse topo. Entendeu? Andou mais um pouco, o que que você vai fazer? Você vai pegar seu stop e vai colocar aqui em cima. Quando que eu vou sair? Quando ele romper esse topo aqui. Se ele descer até aqui e não romper, ele vai continuar subindo. Mas se ele romper, ele perdeu o topo, certo? Perdeu o topo e, consequentemente, pode perder fundo, né? Que aqui tem um topo e um fundo bem próximo. Bem próximo nada, 130 pontos, né? Ele tem aqui, perdeu o topo, perdeu o fundo, você sai fora, mas pode sair quando perde o topo, beleza? Agora, beleza, ele só fez mais um pequeno pullback e volta. Onde eu vou sair se ele voltar? Aí aqui fica interessante. Olha só, eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta perna. Eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Pode notar que a terceira foi bem grande. Então aqui, quando ele faz esse movimento aqui, onde eu posso colocar o meu stop? O seu stop pode ficar no fundo, porque aqui sim foi um pequeno pullback, bem pequeno, né? Então coloca o seu stop no fundo. Quando que eu vou sair da operação? Quando que eu vou sair da operação? Eu vou sair da operação aqui. Eu vou sair da operação aqui, porque foi aqui que ele perdeu totalmente o fundo anterior. Entende? Então vamos lá. Você entrou na operação nesse rompimento e saiu aqui. Você pegou 960 pontos. Agora um detalhe muito importante. Olha só, 960 pontos. Se eu tivesse ficado na operação, por exemplo, se eu tivesse saído, eu tinha pego 1.000 pontos, 1.300 pontos. Não interessa o que você tinha pego. O importante é que você pegou 950 pontos. Como também ele poderia ter vindo aqui nesse fundo e voltado a subir, você pegado 2.000 pontos, 2.500, 1.600, 1.800, entende? Então, para você pegar trades longos, você tem que ficar na operação. E agora, o que que eu vou fazer? Um detalhe muito importante também. Olha só. Ele começou a subir, era 14,16. Ele parou de subir, era 14,30. Todos esses movimentos rápidos e longos do mini índice, ele tende a retornar no mesmo lugar, não com a mesma rapidez, mas ele volta geralmente no mesmo dia. Então, o que ele acabou de fazer? Ele subiu, rompeu o fundo, eu saio da operação e o que eu faço? Eu já entro vendido novamente. Por que vendido novamente? Aí vem as minhas médias de 13 períodos, certo? Ele já cruzou elas e perdeu o fundo, então eu posso vender. Quando eu vendo, o meu stop é aonde? O meu stop é no... O meu stop é onde? O meu stop é no fundo, pode considerar o fundo mais alto, não precisa ser no topo, ninguém vai colocar um stop de 400 pontos. Então o seu stop pode ser aqui, um pouquinho acima desse fundo. Se você já saiu e entrou de novo aqui, você tem um stop de 200 pontos, 250 pontos, 180 pontos, entende? Você ficou na operação e quando que eu vou sair da operação novamente?
o mercado anda, certo? Você vai sair da operação quando ele fazer a mesma coisa. Se ele volta e rompe esse fundo, o meu stop já tinha tirado de lá de cima e colocado aqui, um pouco acima desse fundo. Quando que eu saio da operação? Quando ele romper esse fundo aqui. Mas ele não rompe, ele só faz um pequeno pullback e continua descendo. O que que eu faço? Eu pego o meu stop, coloco aqui. Quando que eu vou sair da operação? Se ele romper para cima novamente. Beleza? E agora, o que que aconteceu? Deixou topo, e o que que eu faço? Opa, então vou fazer o seguinte, olha só. Já tem 2 topos e eu vou sair da operação se ele romper esses topos. Ele não rompeu, desceu, opa, bacana. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou proteger mais o meu capital, com o meu stop mais abaixo, vou proteger esse fundo. Se ele romper esse fundo, eu saio fora. Então, ele desce e lentamente cruza as médias de 13 e a de 30 e começa a ficar em cima delas. Por que eu vou esperar chegar aqui, sendo que o maior movimento era esse de alta, agora é esse de baixa, rompeu fundo anterior aqui, então ele rompe fundo anterior e perde força e começa a subir. É hora de sair fora, não precisa esperar chegar lá em cima, pode cortar no meio e sair fora disso aqui. No dia seguinte ele continua subindo, fica lateral, tá rompendo o topo? Tá, só que é muito pequeno, movimentos muito grandes, você não vai aguentar stop de 360 pontos, ninguém faz isso. E aqui, entrar na operação novamente, o mercado está saindo de uma lateralização, não é legal. Beleza, olha só, quer pegar movimentos pequenos aqui também? Vai uma dica, ó, bem no meio, candle, box branco no meio das de 13, eu posso fazer a venda no próximo, certo? Busca poucos pontos, aqui deu 490, deu 500 pontos, beleza, mas busca 100 pontos, 200 pontos nessas operações aqui. Ele subiu, não foi, ele desceu, não foi, e subiu também não foi. Então ele voltar, ele pode estar te enganando também, sai fora disso. Mas aqui ele continua descendo, as médias cruzaram e tal. Agora sim você tem uma teoria para você vender aqui e ficar na operação. Por quê? Porque eu tenho uma média de 30 para cima, eu tenho as duas médias de 13, máxima e mínima ficando para cima, eu tenho perda de fundo, entendeu? Eu tenho topos descendentes, eu tenho fundos duplo e rompimento deles. Então, eu posso sim entrar na operação e ficar nela. E eu vou sair quando dessa operação? Eu entro aqui e eu só saio quando romper topos, certo? Romper topo, aí eu saio. E coisa que ele acabou fazendo. Rompeu, mas não deu sequência. Aí o que que eu faço novamente? Eu posso vender no rompimento do fundo. Tenho topos descendentes e eu tenho perda de fundo. Então, eu vendo novamente. Entende? E vendo para sair com a mesma lógica. Rompimentos de topos. Olha, rompeu o topo, tô fora. O vídeo está ficando muito longo. Aqui da mesma forma. Rompeu o topo, o que que eu faço? Eu posso comprar. Comprar por quê? Média de 30 abaixo, as duas de 13 também acima da de 30, mas o gráfico está acima das de 13. Então, aquele mesmo processo. Agora vamos ao dia de hoje. Lá atrás eu disse sobre um detalhe muito importante, que hoje você vai ver que ele fez exatamente a mesma coisa. Então esses movimentos, quando você ficar atento a eles, pode acontecer no mesmo dia ou no dia seguinte, igual fez aqui, geralmente no mesmo dia. Mas ele subiu muito rápido, 2.300 pontos, começou às 15h20 e finalizou às 17 horas. Foi uma subida gigantesca, né? Agora, olha só, dava para pegar, beleza? Agora o ponto importante que eu disse que ia deixar para o final, olha só. Que maravilha! Olha só, topos
Nunca mais você vai perder isso aqui. Topo duplo. O que eu faço aqui? Eu vendo exatamente no 103,460. Venda. Beleza? 500 pontos. Você não pega 500, né? Mas desceu 500. Topo triplo. Posso vender ainda quando ele testar pela terceira vez? Pode. Você pode vender. Quando você vende, bacana. Mais 500 pontos, né? 600 pontos. Aí, agora sim, o que eu vou fazer? A terceira vez ele não vai à quarta. Se for, você não vai vender na quarta vez. O que ele acontece? O que faz aqui? Ele volta e não rompe esse topo aqui. Os topos mais baixos, que é o que ele já vinha fazendo. 1, 2, 3, aí a quarta vez ele vai no mesmo lugar. Então, olha o que eu disse. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Então, seu stop tinha que estar aqui. Eu disse 50 pontos acima do topo, que é o ideal. Olha só para você ter uma ideia, 50 pontos. Ele escapa exatamente 40 pontos acima do topo. Se você tivesse colocado seu stop aqui, você teria sido estopado e você podia entrar logo no próximo candle. Por quê? Porque pela terceira vez ele foi lá em cima e desceu muito rápido. Agora ele começa a descer e você começa a fazer a mesma coisa. Eu só saio se ele romper topos. E assim você fica navegando a tendência. E assim você vai descendo, controlando o seu stop, para que você não saia da operação e você pode começar a usar já no seu dia a dia, que você vai ver a diferença que vai fazer. Beleza? O vídeo ficou um pouco longo e muito obrigado por chegar até o final. E nunca esqueça de uma coisa: quem aprende não depende.